Olá, bom dia a todos que nos acompanham através do vídeo. Nós queremos falar hoje sobre a prática da autoestima. E vamos partir daquele conceito cristão, que é um conceito, obviamente, também como consequência da nossa doutrina espírita, em que Jesus nos diz: ama ao teu próximo como amas a ti mesmo. Nós entendemos que aqui que Jesus está nos convidando ao cuidado conosco mesmos, a nos interessarmos pelo nosso bem, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa felicidade, mas também fazer a mesma coisa em relação ao nosso irmão, ao nosso próximo. Atender nossas necessidades, nossos desejos, nossas aspirações, mas também termos um tempo para com o outro. Ou seja, conciliar o amor a nós ao amor ao outro. Uma proposta, portanto, de equilíbrio. Nathaniel Branden, que foi um grande pesquisador americano desencarnado há poucos anos, nos disse certa vez, ele foi um grande estudioso da autoestima, e ele disse o seguinte, acerca do tema: de todos os julgamentos que nós fazemos, nenhum deles é tão importante quanto aquele que nós fazemos acerca de nós mesmos. E por que isto? A autoestima é como nós nos vemos, é como nós nos sentimos. E todo o nosso comportamento sempre será uma decorrência natural deste sentimento e dessa visão que nós temos acerca de nós mesmos. Por isso mesmo, a autoestima é a chave do nosso sucesso, ou do nosso fracasso, da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Por isso, o tema autoestima deve merecer uma atenção cuidadosa de nós mesmos, pela importância que isso tem dentro das nossas vidas. E a autoestima, ela se assenta sobre 3 pilares. Primeiro, o sentimento de valor pessoal. Qual o valor que eu me atribuo? Como eu me vejo em termos de valor como pessoa, diante do mundo, diante da sociedade, da família, no ambiente de trabalho? Sentimento de valor pessoal. Um outro pilar é o sentimento de competência pessoal. Como é que eu me sinto em termos de competência para me envolver em tarefas, em trabalhos, em atividades? Qual é o meu sentimento acerca de mim sobre isso, nessa temática da competência pessoal? E o terceiro item, terceiro pilar, é a capacidade que nós temos em lidar com os desafios da vida. Como eu faço os enfrentamentos? Eu enfrento? Eu fujo? Eu vou devagar? Vou muito rápido? Qual é a minha postura em termos de lidar com as situações que a vida apresenta? Situações fáceis e às vezes algumas até complicadas. Então são 3 pilares sobre os quais se assenta a autoestima. O sentimento de competência pessoal, o sentimento de valor pessoal e a capacidade em bem lidar com os desafios da vida. E eu fiz um esquema, essa é uma visão minha, sobre os 3 planos em que a autoestima se manifesta. O primeiro plano é o plano mental. O plano mental é aquele das idealizações, é o que eu quero, é o que eu aspiro, o que eu penso, o que eu desejo, em termos de autoestima, de desenvolvimento pessoal nessa direção. O segundo plano é o plano cognitivo, é o plano do conhecimento, das informações que eu busco. O que estou passando para vocês aqui é uma pequena contribuição dentro do plano cognitivo e que também pode estimular o plano mental. Mas o terceiro plano é o plano objetivo, que é o plano da concretização, é o plano da ação. E certa vez, Nathaniel Branden, que nós já acabamos de citar, nos disse: por favor, autoestima é uma prática. Mas eu diria para todos vocês, não apenas a autoestima. Qualquer coisa que queiramos desenvolver em nós depende não só da teoria, do conhecimento, do plano mental, do plano cognitivo, depende da prática. A própria reforma íntima é uma prática. Ou ela é uma prática, ou ela não vai existir. Não vai haver desenvolvimento pessoal. Nós podemos devorar o evangelho, a doutrina, mas se não houver uma prática associada à teoria, ao conhecimento, nós não entraremos no plano concreto, no plano da ação, e não haverá um desenvolvimento real.
Nós poderemos, inclusive, permanecer num plano ilusório, né? Um plano ilusório, onde há muito conhecimento e pouca conquista, pouca realização. Hamed, que é um autor espírita, um espírito, né, com várias obras, nos diz acerca do tema da autoestima positiva. Não duvide de suas capacidades e vocações naturais. Não duvide. Você sabe que você tem habilidades, tem conhecimentos, tem possibilidades. Não duvide, não questione. Não fique se questionando sistematicamente as suas possibilidades e forças, porque na verdade você estará nesse questionamento exprimindo o quê? Dúvidas, muitas dúvidas. Ainda lançando mão de alguns apontamentos do espírito Hamed dentro da prática da autoestima, nós temos: fomos criados plenos e completos. Todos nós somos divinos em nossa essência, então não falta nada. A questão é apenas desenvolvermos adequadamente, progressivamente, o potencial interior que todos nós possuímos. Fomos criados simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos. Mas todos nós temos missões, trabalhos, atividades a desenvolver. E à medida que nós as desenvolvemos, nós vamos progressivamente avançando no processo, nos aproximando da felicidade, da perfeição, que é a grande meta. É isso que nós buscamos, ainda que inconscientemente, muitas vezes. A experiência humana, diz Hamed, visa nos conduzir à plenitude. Todas as atividades, todas as situações que a vida nos propõe é para nos conduzir a um desenvolvimento pleno de nossas possibilidades e capacidades, dentro daquilo que já foi desenvolvido e daquilo que ainda precisa ser desenvolvido. Quanto mais pleno o nosso desenvolvimento, mais plena será a nossa autoestima e a nossa felicidade. Um outro item recomendado por Hamed: faça reflexões sobre as causas dos seus sentimentos de inferioridade. Se você se sente inferior em alguma coisa, acha que o outro sabe muito mais, o outro pode muito mais, você deixa até de realizar muitas coisas na vida por causa desse sentimento de inferioridade, procure saber, pensar: por que eu sinto isso? Por que eu penso dessa maneira? O que deu origem a isso? Tudo tem sua raiz. Isso pode nos levar ao autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento, realizarmos um trabalho de descondicionamento, reeducarmos-nos, né? Buscar uma nova maneira de pensar, novas posturas e fazer os enfrentamentos, assumir os compromissos, ter iniciativa. Isso é prática de autoestima. Hamed ainda nos diz o seguinte: sou capaz de tomar decisões sem ter que recorrer a intermináveis conselhos. Ou seja, evitar as dependências. Devemos consultar outras pessoas, mas quem deve bater o martelo nas coisas que dizem respeito a nós somos nós mesmos. Não podemos transferir essa responsabilidade ou deixar de fazer coisas que nós sabemos que são importantes, que devemos fazer para a nossa felicidade e deixamos de fazer por causa de opiniões contrárias. Cada um tem a sua realidade, sua individualidade. Eu possuo uma individualidade divina, diz ele, né? Completamente diferente da individualidade de outras pessoas. Então, não ficar se comparando também, porque muitas vezes, quando nós nos comparamos, nós nos colocamos para baixo, né? Faço coisas porque gosto, não para agradar os outros. O que eu gosto de fazer? Quais são minhas vocações, meus talentos? O que me faz sentir-me alegre, feliz quando eu estou fazendo? Então, perceber isso e se dedicar também a fazer coisas agradáveis. Encontrarei sempre novos relacionamentos, por isso eu não tenho medo de ser abandonado. Muito importante, né, o campo dos relacionamentos. Usarei sempre do bom senso. Críticas e desaprovações não me atingirão com facilidade. Críticas podem vir, desaprovações, até condenações podem vir, às vezes até ironias, às vezes vem na forma de brincadeiras, mas eu devo analisar aquilo que me chega, mas isso não quer dizer que eu devo aceitar tudo aquilo como uma verdade, né? Uma verdade absoluta, de forma alguma. Eu tenho a responsabilidade sobre mim, sobre meu destino, sobre minhas escolhas. Então,
Eu dar o valor devido a críticas e desaprovações, mas não me deixar me abater, né, a ponto às vezes até de desistir das coisas que eu mais amo nesta vida. Alguns benefícios da prática da autoestima. Praticando a autoestima, mais bem preparados nós estaremos para lidar com as adversidades. Adversários naturais que surgem no caminho. Então, se eu tenho autoestima, eu saberei fazer um enfrentamento adequado das situações. Darei o valor justo ao adversário, às adversidades, para que a supervalorização da adversidade não se sobreponha à valorização que eu devo a mim mesmo. Senão aí eu estarei caindo na ausência de autoestima, né? Ou numa autoestima deficiente diante das situações que a vida me apresenta para as minhas realizações pessoais. Com a prática da autoestima, outro benefício que eu terei é um maior grau de criatividade no meu trabalho, nas minhas iniciativas. Sim, sem autoestima, a criatividade baixa. Com autoestima, com alto valor, e aí não é arrogância, prepotência, empáfia, não se trata disso, mas simplesmente de fazer-se uma autoanálise e perceber, eu tenho esses valores, eu tenho essas habilidades e capacidades, eu faço uso delas, e assim eu cumpro o meu papel social. Eu torno pessoas felizes, mais completas, porque muitas esperam daquilo que eu tenho. E, levando o que eu tenho para os outros, eu também faço a felicidade, não só do outro, mas a minha felicidade. Com autoestima, maiores e melhores serão também os meus relacionamentos. Com o marido, com a esposa, filhos, né, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, dentro da casa espírita, no meio religioso, social, cultural, não importa onde. Com a prática da autoestima, eu terei sempre melhores e mais saudáveis relacionamentos. E relacionamento é a base de tudo em nossa vida. Então isso, meus amigos, meus irmãos, é um pouquinho do que eu reservei para nós acerca da temática da autoestima. Que cada um possa meditar um pouco nisso. E nós poderemos até voltar ao tema mais adiante, aprofundando, colocando outros aspectos também de valor importantes acerca dele. Me despeço aqui, desejo, e deixo aqui o meu grande abraço para todos.